abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Isaías 49, vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia, o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz ao que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Seja abençoada a leitura da palavra, e que o Senhor fale conosco nesta manhã, nosso Deus e nosso Pai. Nós viemos aqui por Tua causa, Senhor. Nós viemos aqui porque não podemos viver sem a Tua palavra. Assim como o próprio servo que foi encorajado pela palavra, pelo que disse o Senhor, aquele que o formou desde o ventre e o escolheu e o capacitou para ser o servo, para cumprir o propósito dos céus. Deus, que também nós sejamos encorajados pela palavra nesta manhã, que nós também sejamos instruídos e possamos ouvir a voz do Senhor nesta manhã. Fale-nos, nós te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Em 2010, foi feito o lançamento mundial do filme O Discurso do Rei. E nesse filme, o rei George VI, que tinha limitação para falar, que era gago, ele contrata um fonoaudiólogo chamado Lionel Logg para ajudá-lo a tratar da sua gagueira e ajudá-lo também a montar os seus discursos. E com a ajuda de Logg, o fonoaudiólogo, que depois vai se tornar um grande amigo do rei George VI para toda a vida,
O rei consegue então superar sua limitação de fala e passa a fazer seus discursos e saudações para milhares de pessoas durante o seu reinado com segurança. Em contraste com a história do rei Jorge VI, o texto de hoje que nós lemos, Isaías 49, 1-7, ele nos apresenta um rei completamente diferente de todos os reis humanos. Um rei que não tem nenhum problema de gagueira, um rei cuja palavra é autoritativa, cuja palavra é soberana. No Antigo Testamento, o rei de Israel, o templo e a terra, eles trazem consigo imagens ou significados teológicos importantes. Nós ouvimos falar sobre Deus executando a salvação do seu povo por meio do seu rei, habitando com o seu povo no templo e restaurando o seu povo rumo à terra há muito prometida. Mas Isaías definiu ainda o papel de Deus no Antigo Testamento como o de um servo. O Messias, um descendente real do rei Davi, ele seria um rei radicalmente diferente de todos os reis que o antecederam. É verdade que este rei, ele traria justiça aos gentios de toda a terra, como nós podemos ver no primeiro cântico de Isaías, no capítulo 42, nos versículos 1 e 4. Mas este rei, ele viria em silêncio e ele viria de forma humilde, conforme eu ministrei na segunda-feira no culto de oração, para os irmãos que estiveram ali. Este rei, ele não viria para ser servido por seus súditos. Ao contrário, ele viria para servi-los, como Mateus registra no capítulo 20, no versículo 28, e Marcos no capítulo 10, versículo 45, tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse rei ofereceria a sua vida por todas as pessoas, portanto. Nos 4 cânticos do servo, que Isaías registra, e está lá no capítulo 42, de 1-9, aqui no capítulo 49, de 1-7, no capítulo 50, do versículo 4 ao 11, e no capítulo, entre os capítulos 52, do versículo 13 até o 53, no versículo 12. Os 4 cânticos do servo são apresentados pelo profeta Isaías, e nesses cânticos, Deus concedeu ao profeta Isaías um vislumbre do futuro. Ele pôde olhar para frente e vislumbrar aquilo que Deus faria através da vida do servo. Ele olhou e conseguiu ver antecipadamente, muito além do exílio na Babilônia e muito além do iminente juízo que Deus traria sobre Jerusalém. Isaías escreveu, meus irmãos, portanto, sobre o dia em que o próprio Deus habitaria em carne humana junto com o seu povo, a fim de servi-lo, bem como para servir também as demais nações. Hoje nós vamos falar do segundo cântico do servo, registrado aqui em Isaías 49, de 1-7. Esse segundo cântico do servo, ele é autobiográfico. O servo fala de si mesmo. O servo testemunha a respeito de si mesmo e da tarefa mundial que recaiu sobre ele quando Deus o chamou para ministrar ao seu povo Israel. Mas não apenas para Israel, para levar a salvação para as demais nações. Nós sabemos, meus irmãos, que cada cântico do servo se refere ao rei Messias. Portanto, o menino que nasceu em Belém, na Judéia,
é o Messias que fora prometido, que fora profetizado, que fora anunciado e conhecido, Jesus o Cristo. Aquele que é o autor da salvação, tanto de Israel, quanto dos povos gentílicos também, as demais nações. Vamos então olhar para o nosso texto desta manhã, Isaías 49, que nós já lemos, versículos 1 a 7, e vamos ponderar e vamos pensar a respeito desse texto. Começando, obviamente, pelo versículo número 1, que diz: escutem, terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção. O rei Messias, que é também servo do Senhor, ele se apresenta no ato de falar, no versículo 1. Ele começa, meus irmãos, ele começa a igreja do Senhor apelando aos povos das ilhas, apelando aos povos das regiões mais remotas, que representa todo o mundo. Ele se dirige, ele se reporta às nações, terras do mar, povos de longe, escutem, prestem atenção, ouçam-me. É uma convocação profética comum, indicando, meus irmãos, o servo como alguém diferente, indicando o servo como um profeta, exatamente como retratado no primeiro cântico do servo, quando o Senhor disse a respeito dele: pus sobre ele o meu espírito, lá em Isaías 42, no versículo 1, que faz coro também com Isaías 61, versículo 1, e o próprio Senhor Jesus usou esses textos para falar de si mesmo. Hoje se cumpriu, quando ele andou aqui na terra, hoje se cumpriu essa palavra que eu acabei de ler aqui na sinagoga, Isaías 61, versículo 1, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração. O Espírito do Senhor o revestiu, o Espírito do Senhor o ungiu e o capacitou para ser profeta, o capacitou para proclamar a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, o rei Messias, ele não tem somente autoridade para falar por Deus. Ele não é apenas alguém que fala da parte de Deus. Ele é o mesmo que faz a promessa se tornar verdadeira. Ele é aquele que sustenta essa palavra. Ele é aquele que sustenta o universo por esta palavra, que sustenta a vida, que sustenta a criação por esta palavra. Ele pode se dirigir ao mundo como o próprio Senhor se dirigia, porque Ele é Senhor, e Ele fala como Deus. É importante, meus irmãos, sabermos que o pronome me não é usado por nenhum outro profeta além de Isaías. Esse pronome me em Isaías, ele é usado apenas para o Senhor. Volte as páginas um pouquinho até o capítulo 46 de Isaías. Isaías 46, dois versículos, o versículo 3 e o versículo 12, e veja o que diz: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno, e que levo nos braços desde o nascimento. Versículo 12, escutem-me, escute, ó casa de Jacó, ouçam-me. Versículo 12, que diz: escutem, escutem-me, escutem-me, vocês de coração obstinado, vocês que estão longe da justiça. É o próprio Senhor, é o próprio Deus que está falando com eles. Capítulo 48, versículo 12. Escutem-me, escute, ó Jacó, e também você, Israel, a quem eu chamei. Eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Ouçam-me. Capítulo 51, versículos 1 e versículo 7.
Mais uma vez, escutem-me, escutem vocês que procuram a justiça, vocês que me buscam, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados e para a pedreira de onde vocês foram tirados. Versículo 7 do capítulo 51 ainda, escutem-me, escutem vocês que conhecem a justiça, vocês, povo em cujo coração está a minha lei. Não temam os insultos dos homens, nem fiquem assustados por causa das suas zombarias. Escutem-me, ouçam-me, diz o Senhor. O servo pode se dirigir ao mundo, meus irmãos, dessa maneira, como apenas Deus se dirigia a ele, porque o servo também é Deus, o servo também é Senhor. No mundo, meus irmãos, em que meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, somente Deus quis se fazer menino, somente Deus quis se fazer homem, indo totalmente na contramão dos homens, na contramão do mundo. Deus se fez homem, Deus se tornou um bebezinho, como a Heloísa, no ventre materno, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso ele pode dizer: escutem, ó povos, escutem, terra do mar, escutem, moradores da terra, vocês, povos de terras distantes, vocês de todos os rincões, de todos os cantos deste mundo, ouçam-me. Versículo 2: Ele fez a minha boca, Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu, Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Esse versículo mostra para nós o preparo do servo, a capacitação do servo para realizar o seu ofício, para cumprir e atender o seu chamado. Após descrever o chamado, a vocação, a sua vocação, o servo do Senhor volta-se para o fato dele ter sido preparado, dele ter sido equipado para o seu encargo, para o seu ofício. O Senhor Deus fez a sua boca como uma espada aguda, escondida na sombra da mão, ou como uma flecha polida, guardada na aljava. A palavra dirigida às nações, meus irmãos, ela tem o fio cortante de uma espada afiada, e ela deixa a sua marca, com a força penetrante de uma flecha polida. Por quê? Porque, como diz o escritor aos Hebreus, a palavra do Senhor é poderosa, ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Hebreus, capítulo 4, versículos 12 e 13. Leia comigo o que diz a palavra. Hebreus 4, versículos 12 e 13 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus é poderosa e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz, a palavra de Deus é poderosa e é penetrante e é cortante também, meus irmãos. Portanto, no versículo 2 de Isaías 49, não há senão uma guerra de metáforas, uma batalha da palavra. O gume de uma espada é sua eficácia. Uma flecha polida, ela não tem aspereza nem desigualdade que possam fazê-la desviar no seu voo, e por isso
ela é precisa quando liberada na direção que Deus quer. A espada conquista vitórias ao alcance da mão. A flecha atinge alvos distantes. Assim a palavra do Senhor, ela cumpre o propósito para o qual Deus a designou, e ela nunca volta vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o servo tem uma clara consciência de quem ele é. O servo tem uma clara consciência da sua identidade e da sua missão, do seu chamado. E o versículo 3, Deus o chama de Israel. Quem é esse servo? Aquele que me chamou, fez a minha boca como uma espada aguda, fez de mim uma flecha polida. Diz o servo, ele me disse: você é o meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Esse é outro Israel. Deus redimiu Israel, o seu povo. O outro servo, que se mostrou falho, que se mostrou um servo desobediente. Mas Deus redimiu o seu povo e o libertou do exílio babilônico, a fim de ser glorificado. O propósito de Deus em libertar Israel do exílio na Babilônia era que ele fosse, por este Israel, glorificado. Isaías fala disso no capítulo 60 e no versículo 21, quando ele diz: todos os do seu povo serão justos e para sempre herdarão a terra, serão renovos que eu plantei, obras das minhas mãos. Para quê? Para que eu seja glorificado. Isaías 60, 21. O propósito de Deus era ser glorificado em Israel. Capítulo 61, mais à frente, no versículo 3. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse era o propósito da escolha, esse era o propósito de Deus ter plantado a sua vinha, de Deus ter separado a nação de Israel. O propósito era que eles pudessem glorificar a Deus, mas eles fracassaram nisso. Então, para ser glorificado, Deus necessitava de um israelita sem pecado. Deus necessitava de um israelita que fosse fiel, que fosse obediente, de um servo que, segundo a carne, fosse da casa de Israel e, não obstante, fosse separado dos pecadores. E Hebreus fala disso, que ele não tinha pecado. Hebreus 7, 26, para você que está anotando. Romanos 9, 5, Paulo fala a respeito desse servo de Deus, segundo a carne, que ele fosse da família de Israel, da casa de Israel. Nada, exceto o serviço. Portanto, Deus tinha um outro Israel,
um Israel obediente, um Israel que pudesse de fato glorificá-lo. Para esse servo, para esse Israel, capaz de executar a vontade de Deus, capaz de executar o plano de libertação dos pecadores, Deus disse: tu és meu filho. Lembra o salmo que nós lemos? Salmo 2, versículo 7, o que o Senhor disse a respeito do rei: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aleluia. Portanto, o foco aqui não é o povo de Israel, meus irmãos. O foco aqui não é o povo desobediente. Ao contrário, aqui o servo chamado de Israel é o servo obediente. Ninguém mais. Isaías diz uma coisa única sobre uma pessoa única. Isaías está falando do servo com letra maiúscula, do Messias, do Cristo, daquele que Deus geraria, daquele que Deus traria ao mundo. Ele fará a vontade do Senhor Deus, ele proclamará a justiça de Deus, ele levará a salvação de Deus às nações. Glórias, portanto, ao Senhor, que é servo, que veio a este mundo como servo, que não veio como ele mesmo testemunhou para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse paradoxo, meus irmãos, de um Israel que é enviado a Israel, é parte da propulsão fortíssima do Antigo Testamento, que se direciona ao Novo Testamento. O Israel nacional, o Israel étnico, não é capaz de cumprir as expectativas de Deus, dos versículos 1 até o versículo 13 do capítulo 49 de Isaías. Somos então levados a deduzir, somos levados então a buscar uma personificação mais perfeita dessa luz e dessa salvação mencionadas aqui no versículo 6 do capítulo 49. Sim, ele diz: para você é pouco, é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó, ou para só restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Eu tenho planos maiores para você, eu tenho outros planos para você. Eu farei também com que você seja uma luz para os povos, uma luz para as nações, uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação, não somente em Israel, não somente no Oriente, mas até os confins do mundo, até os confins da terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, no versículo 4, mas eu disse: tenho trabalhado em vão, gastei as minhas forças por nada e à toa. Todavia o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Esse servo é radicalmente diferente dos outros reis que o antecederam ou que vieram depois dele. Não há ninguém que possa se igualar a ele. Mas, no entanto, quando o assunto é servir e glorificar a Deus, quando o assunto é ser pleno em tudo aquilo que de fato ele representou, ele se assemelha muito aos homens. Porque o servo aqui no versículo 4, ele parece desanimado. Apesar da sua obediência, apesar da sua fidelidade, apesar do seu esforço, ele parece desanimado por não ter alcançado o seu objetivo. Mas graças a Deus que esse pensamento é apenas o seu pensamento inicial, não é o seu pensamento final. Se ele tivesse permanecido aqui, ele permaneceria desanimado e ele se afundaria na depressão. Mas nós sabemos, meus irmãos, que ele não ficou
ele não ficou desanimado. A redenção veio por meio de sofrimento e agonias tão intensos, que os servos, como disse o escritor aos Hebreus no capítulo 5, no versículo 7, o servo nos dias da sua carne, ele ofereceu com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas àquele que julga retamente, àquele que poderia socorrê-lo, àquele que poderia ajudá-lo. Ele também se agonizou, ele também se angustiou, ele também chorou, ele também sofreu, quando ele olhou para o seu povo, quando ele olhou para Israel, e ele chorou sobre Jerusalém, e ele lamentou: Jerusalém, Jerusalém, que matas os teus profetas, e apedrejas aqueles que te foram enviados. Ele chorou por causa deles, por ver a miséria, por ver a ruína do seu povo. Ele ofereceu a Deus nos dias da sua dor, nos dias em que ele habitou neste mundo, meus irmãos. E ele se dedicou e ele sofreu para trazer redenção para nós. Nos dias da sua carne, ele também se angustiou. A palavra todavia, aqui no versículo 4, é uma conjunção adversativa, chamando a atenção para uma verdade oposta, chamando a atenção para a verdade contrária, e é usada aqui para transmitir o pensamento de que o Senhor, e não eu, Ele tem de decidir qual é a minha recompensa, e de que Ele, não eu, Ele distribui a recompensa pelo trabalho. Ele achava que o seu trabalho não tinha sido bem feito, ele achava que o seu trabalho tinha sido em vão. Todavia, ele diz: o meu direito está diante do Senhor, a minha recompensa está diante do meu Deus. Perto da crucificação, ainda no Getsêmani, orando com os discípulos, ele chegou a pedir: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas que a tua vontade prevaleça, que a tua vontade seja feita. Mateus e Lucas registram isso para nós. Ele se sentiu desanimado por um momento, mas ele se apoiou na sua fé. E apoiar-se na fé, meus irmãos e irmãs, é a melhor resposta para o desânimo. Quando o desânimo bater na porta, apoie-se na sua fé em Deus, apoie-se na sua fé em Cristo. Isaías anteviu, meus irmãos e irmãs, um servo com uma natureza humana verdadeira, um servo provado, um servo testado, um servo tentado à nossa semelhança, diferente de nós, porque foi sem pecado, mas ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ele foi tentado também no desânimo, quando suplicou ao Pai: passe de mim esse cálice. É preciso mesmo beber esse cálice de ira. Mas durou só um breve instante esse pensamento, meus irmãos. Da mesma forma, meus irmãos, nós também somos provados, nós também somos tentados às vezes, assim como ele foi. No momento da sua crucificação, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Isaías está mostrando para nós que, embora tão radicalmente diferente, esse rei, ele tem algo parecido conosco. Ele é humano como nós. E tantas vezes, meus irmãos, nós também nos sentimos como o Senhor. E quantas vezes não pedimos coisas como essas? Passe de mim o cálice. Muda esta situação.
Parece que o Senhor me desamparou. Mas no fim acabamos suplicando: meu Deus, me socorra. Meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, me sustenta e que faça-se segundo a tua vontade. Então, nos versículos 5 e 6, para a gente caminhar para o final. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para trazer Jacó de volta e reunir Israel a ele, porque sou glorificado diante do Senhor e o meu Deus é a minha força. Sim, ele diz: para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Eu farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Aqui no versículo 5, meus irmãos, o servo se vê lembrado da sua própria preparação. Ele precisa descansar na fé, como falamos no versículo 4. No versículo 5, o antídoto do Senhor para o servo é dizer a sua palavra: mas agora diz o Senhor, aquele que te formou, aquele que te criou, aquele que te chamou, aquele que te enviou. Deus tem um propósito. O servo é lembrado pela palavra de que Deus o moldou, de que Deus o modelou para essa exata missão, para essa obra, para esse chamado. A tarefa que parece o ter desanimado, a tarefa que parece o ter derrotado, é de fato a exata missão para a qual o Senhor o preparou. Trazer de volta Jacó, trazer a restauração espiritual do povo. Portanto, um dos propósitos da vinda do Senhor é reconciliar a nação de Israel com Deus, é reconciliar os judeus com Deus. E às vezes é difícil. A parte mais difícil, às vezes, no chamado ministerial, no chamado pastoral, daqueles que foram separados para o ministério da palavra, é reconciliar crente, é reconciliar Jacó, é reconciliar Israel. Não é tão difícil pregar o evangelho para os de fora, não é tão difícil falar do amor de Deus para os de fora. Às vezes a gente gasta tanto tempo tendo de bordar as vestimentas dos santos e animar gente desanimada dentro da igreja. Mas o Senhor está lembrando para ele: agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser o seu servo, aquele que me escolheu, aquele que me chamou com um propósito para essa missão. Qual é a missão? Trazer Jacó de volta, reunir Israel a ele. Não desanime. Mas não é só isso o seu chamado. Seu chamado não consiste só em bordar as vestimentas dos santos. Seu chamado não consiste somente em restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Na missão do servo está incluído outra missão,
ser luz para os gentios, ser luz para as nações, estender a salvação para todo o mundo, até os extremos da terra, até as extremidades da terra. Portanto, meus irmãos, o primeiro propósito da vinda do servo é reconciliar os judeus com Deus. O segundo propósito na vinda do servo foi trazer o evangelho às nações. E assim, ele cumpre o chamado de Deus a Abraão, em Gênesis 12, e o chamado de Israel, em Ezequiel 19. E a ideia aqui não é que o servo é apenas o agente na transmissão da salvação. Ele na sua própria pessoa. O que o profeta disse sobre ele no versículo 6? Para que você seja a minha salvação. Você não será apenas um agente, um proclamador da salvação, você será a minha salvação até os confins da terra. Glória a Deus. Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que se manifestou na carne, aquele que foi gestado no ventre de Maria e que veio ao mundo, e hoje nós celebramos, e celebramos não somente hoje, mas todos os anos, a sua vinda, o seu nascimento neste mundo, meus irmãos. Ele, em sua própria pessoa, é a salvação de que o mundo carece, é a salvação de que o mundo necessita, aleluia. Ele salvará o seu povo dos pecados deles. Como disse Mateus, mas ele também será luz para os gentios. Como disse Lucas, ele vai salvar o seu povo dos seus pecados, mas ele também fará com que a salvação chegue às demais nações. Glória a Deus. Hoje em dia, meus irmãos, o Cristo que subiu aos céus, ele apresenta o evangelho às nações através da igreja. Como Mateus nos diz lá na grande comissão, Mateus 28, vão pelo mundo, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que eu estarei com vocês todos os dias. Como servos do Senhor, nós também somos chamados e enviados em missão para a salvação do mundo. Ele colocou sobre nós este encargo, este ofício. Cabe a nós. Compete a nós a obrigação de proclamar o dia do juízo e anunciar Cristo, a esperança de salvação para o mundo pecador. Não desanime. Não desanime. Olhe para o Filho. Vocês que já são bem-aventurados, vocês que já foram apaziguados, vocês que já estão unidos a Ele, como nós lemos no Salmo 2, lá no final. Bem-aventurados aqueles que se refugiam nele. Há uma bem-aventurança para nós. Nós estamos guardados, nós estamos escondidos, nós estamos protegidos, nós estamos abençoados nele. Um dia ele voltará e ele chamará as nações para uma prestação de contas. E Isaías termina o versículo 7 falando disso. As nações e os seus governantes planejavam sacudir o jugo. Rompamos os laços dele, quebremos as algemas dele, não vamos nos submeter a Deus. Mas o profeta diz no versículo 7 de 49, para encerrar:
O Senhor, o Redentor e Santo de Israel, diz a você, meu servo, diz a você, meu filho, diz àquele que é desprezado, ao que é detestado pelas nações, ao servo dos dominadores: os reis o verão e se levantarão, os príncipes se inclinarão diante de você, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que o escolheu. Virá o dia, meus irmãos, quando as autoridades, os governantes deste mundo se prostrarão, vão se levantar diante dele como quem bate continência, vão ficar de pé diante dele e vão se prostrar diante dele, vão se ajoelhar, confessando: ele é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor dos senhores, Jesus Cristo é o Rei dos reis. Bendito seja Deus, aleluia, aleluia. Senhor, obrigado por se revelar a nós, ó amado das nações, desejado, nós somos teus, Senhor, nós pertencemos a Ti, a Tua igreja Te adora, a Tua igreja Te adora. Obrigado por vir ao mundo, luz das nações. Abre os nossos olhos para ver, quebranta os nossos corações todos os dias. Ajuda-nos, Senhor, mesmo quando o desânimo tentar se abater sobre nós. Que possamos clamar: meu Deus, meu Pai, preciso de Ti. Aleluia. Obrigado por vir, Senhor. Obrigado por nascer neste mundo. Obrigado por assumir a missão, aceitar a missão, por cumprir a sua missão e atender o seu chamado de enfrentar a morte e de vencê-la na cruz. Obrigado, ressuscitando dentre os mortos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado. Aleluia. Vamos ficar de pé um pouquinho. Vamos mudar de posição.